da primeira carta aos Coríntios, e no final do capítulo 12, no versículo do capítulo 13, diz assim: aspirei aos dons superiores, aos dons espirituais mais elevados, depende das traduções. 12, 31. E vejam que ele nos quer falar neste momento, ao falarmos de carismas, é que aquilo que nos é dito, aquilo que nos é mandado, ok? Paulo disse: olha, se vocês quiserem, podem esperar aos dons espirituais mais elevados. Ok? Não é mau. Mas não foi isso que ele disse. Ele deu-nos uma ordem: aspirai aos dons espirituais mais elevados. Diretamente. Como, quando vos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma ordem. Ok? É um preceito. É uma orientação. E quando se dá uma ordem, ela fazer o quê? Cumprir. E quando eu não faço aquilo que mandava fazer, o que é que eu estou a fazer? Desobedecer. Então a pergunta é: estamos a aspirar aos dons espirituais mais elevados? É que se não estamos, ainda não estamos a cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas quando nós pensamos nestes dons espirituais, e vamos falar um bocadinho sobre eles, vamos falar sobre o novo, que aparece na primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, vamos falar sobre esses novos mais profundamente, mas eles são muito mais. E vamos perceber quais são esses dons espirituais. Aquilo que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que isso não é para pessoas especiais. No princípio da igreja, e na igreja devia ser a mesma coisa, nós, de repente nós esquecemos um bocadinho isto. Era suposto que cada pessoa que era batizada e cresceu no Espírito Santo exercesse esses dons espirituais. Carismático, aquele que vive do Espírito, aquele que é animado pelo Espírito, aquele pelo qual o Espírito Santo age, na vida do qual o Espírito Santo age. E vejam, todos os passos são carismáticos. Porquê? Porque na altura quando a gente põe as mãos, não é o Padre que perdoa, é o Espírito. Não é o Padre que consola, que consagra o pão e o vinho. O Espírito Santo consagra o pão e o vinho. É o Espírito Santo que faz tudo. Deus criar os sacramentos, como mediante o Padre, mediante o sacerdote. Mas aquilo que eu estava a vos perguntar é o seguinte: vocês estão mesmo convencidas, que é suposto que cada batizado viva uma vida carismática e viva e exerça os dons espirituais? Aquilo que é suposto é que cada batizado, possa exercer os dons espirituais. Quais? Todos aqueles que o Senhor quiser dar, que são necessários. E eu espero que uma vez ter aqui, e nos têm ajudado nos meses, para uma vez também uma missão em Cabo Verde, na ilha de Santiago, de São Vicente, já não me recordo qual é que era, mas estávamos a fazer o ciclo de difusão do Espírito Santo. Este que nos acorda, o Zé Vitor Dragão, estava com ele, e então estávamos a rezar com uma irmãzinha, e foi perguntado: tua irmã, e que carismas é que precisa? E ela respondeu: todos. No lugar em que eu estou lá sozinha, disse todos. E vejam no dia que nós percebemos que, no lugar onde nós estamos, se nós fizermos de todos esses carismas, então, abramos a isso, mais samos ao Senhor. Sabes? Hoje nós podemos pedir, não só pedir, mas temos que aspirar. E vejam, este sentido de aspirar é mesmo como o aspirador. Isto é, dito traduzido de outra forma, desejar ardentemente. Noutras traduções, desejar avidamente. E se nós desejarmos isso, o Senhor nos dá. E já vamos ver como se entende. E vejam que aquilo que a primeira coisa que vos quero lembrar é que nos é mandado desejar, procurar avidamente. E nos é desejado, nos é mandado pedir. E pedir como pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. É que nós pedimos. E depois precisamos das coisas. Porque o Espírito Santo não nos dá apenas carismas, essa é uma parte importante, mas não é o mais fundamental. Porquê? Pensa assim:
Nós podemos ter tido carismas extraordinários. Escutem bem. E irmos para o inferno. Sabiam disso? Sabiam disso ou não? Senhor, abre-nos a porta. Nós fizemos milagres aqui novo. Nós... E o que é que Jesus dizia? Não os conheço. Okay? O facto de ter carismas, o facto de ter dons extraordinários, ter dons mesmo que nós achamos que são espetaculares, isso não é garantido com o seu. Não se engane. Agora, o fruto do Espírito Santo. Olha, não existe ninguém no inferno que tenha tido e que tenha em si o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência. Porquê? Porque esse fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus. Okay? É o caráter. Estão a perceber o que é o caráter? Okay? É a maneira de ser de Deus em nós. E se tu vês em ti o fruto do Espírito Santo, pode ter certeza que já estás no céu. Isto é, já estás a viver em Deus. E depois, outra etapa, ou outro aspecto, que é os dons do Espírito Santo, que é a forma como Deus age em ti, para teu proveito e para o proveito dos outros. Por exemplo, o dom que é dado é para levar esta intimidade com Deus, esta relação íntima com Deus. O temor de Deus é para nos defender do pecado, o medo de magoar a Deus. Todavia, por exemplo, o dom de ciência ou o dom de inteligência é para conhecermos os mistérios. O dom de conselho é para aconselhar outros, não é para nós, é para os outros. Mas isto aqui, se nós vivermos dos dons e do fruto do Espírito Santo, isso é marca de santidade. Ok? Isso é marca de santidade. Os carismas não. Ok? Os carismas não. Não se engane. Às vezes nós sabemos que a pessoa, porque tem um carisma especial, tem uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento, uma coisa de milagre, uma coisa de realização uma cura, essa pessoa é santa. Okay? A palavra mesmo não diz. Então vejam, aquilo que é para nós o mais importante, o mais fundamental em nós, continuamente buscarmos, desejarmos e recebermos e vivermos do Espírito Santo. E quanto mais nós recebemos e o vivemos em nós, mais o Espírito Santo se pode servir em nós. Porquê? Vocês o sabem, os carismas têm um propósito. E esse propósito é a edificação, é para o bem comum. E vejam que este bem comum começa por um ponto que é super importante. Se porventura nós quisermos um carisma, que seja eu qual for. Porque a gente diz, no meu grupo não há ninguém que cante línguas. Senhor, dá-me um canto de línguas, e assim eu vou brilhar, eu vou fazer um brilheiro de reino que nosso Senhor vai dizer. Não, isso não vou para a tua humildade. Isso faz-te mal. E vejam que os carismas devem ter como verdade profunda do nosso coração, como raiz profunda do nosso coração, a caridade e melhor dito, este amor que é compaixão. Okay? Esta compaixão pelas pessoas. Se tu nunca na vida te importaste com o sofrimento de ninguém, e agora de repente tem uma real gana de ter o dom da cura, duvido que Deus não seja vivo. Porquê? Porque não existe em ti o fundamental para esse carisma, que é o amor, que é a preocupação, que é o desejar que as pessoas sejam felizes, que as outras pessoas sejam tocadas na sua vida. Mas se nós vemos o sofrimento das outras pessoas, nos compadecemos e, ainda que não tenhamos recebido esse carisma, nós já oramos por essas pessoas, nós já pedimos ao Senhor que as cura, nós já intercedemos, é muito provável que o Senhor te queira dar. Então, mas o que é que eu preciso fazer? Preciso primeiro ter esse sexto? Não, esse sexto eu posso treinar. Tu podes começar hoje a dizer assim, Senhor, eu vou capacitar cada uma das pessoas que encontro e eu vou começar a orar por essas pessoas. E vou fazê-lo. E vou determinar a fazer esta escolha de cada pessoa que se cruza comigo e que me partilha uma preocupação, um motivo de sofrimento, seja físico, seja espiritual, seja o que for, eu não o vou deixar sair sem orar por ela. E podes ter a certeza que isso prepara o teu coração, abre o teu coração, pela compaixão. Porque vais ter um coração, sabem que Paulo, na carta dos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, dizia: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então, se eu vou ter no meu coração os sentimentos que estão em Jesus, a compaixão de Jesus, a paixão de Jesus pelas pessoas, a sua ternura, a sua misericórdia, a sua vontade que cada
pessoa viva livre, que encontra felicidade, que responde ao plano de Deus. Então é muito natural que Deus possa vir a dar essa graça. Se tu procuras, pensa no seguinte: a profecia não é uma coisa que um dia nos cai em cima. A profecia vem sobretudo porque é um dom de Deus, mas porque o nosso coração se abre à palavra de Deus e permite que Deus fale no nosso coração. Às vezes pergunto às pessoas: mas Deus fala, e as pessoas dizem: fala. Deus fala contigo? Fala. Mas o que é que ele disse? Sei lá. A profecia significa o quê? Significa estar atento àquilo que Deus me diz, atento à sua palavra, nesta docilidade àquilo que Deus me quer revelar, que Deus me quer fazer entender. Para quê? Para que o profeta diz o quê? Não diz as suas palavras. O profeta fala em nome de Deus, fala aquilo que Deus quer, não é só em nome de Deus, mas é aquilo que Deus diz para dizer. Faz sentido? Vejam, como é que nós podemos dizer essa graça? Mas isso nós nos abrimos a essa graça com, olha, nesta escuta da palavra de Deus, nesta escuta de Deus, neste contar ao Senhor, o que é que tu pensas sobre? O que é que tu pensas sobre? E vejam, às vezes são coisas muito simples, Senhor, o que é que tu pensas sobre esta relação com o meu amigo ou com esta minha amiga? O que é que tu pensas sobre esta relação com o meu trabalho? O que é que pensas nesta, o que é que tu queres dizer sobre a relação com o meu marido ou com a minha mulher? Com os meus filhos ou com os meus pais ou com os meus colegas? Senhor, o que é que tu pensas desta coisa da minha vida? E depois, não é simplesmente fazer a pergunta e ficar à costa. É fazer a pergunta e depois, de facto, esperar que o Senhor te responda. E abrir o nosso coração aquilo que Deus quer dizer. E se nós nos habituamos a escutar aquilo que Deus diz, pois é muito natural que na altura o Senhor se sirva daquilo que escuta para ser o seu porta-voz. Faz sentido? Uma outra direção que me parece importante aqui, que tenho presente, é em relação àquilo que são os dons de sabedoria e os dons de ciência. Eu já falei um bocadinho mais sobre isso. No dom de ciência, Deus revela à pessoa que fala aquilo que está a acontecer. O dom de sabedoria diz a forma para que se realiza a vontade de Deus. Como é que nós nos abrimos a isso? Quando nós permitimos que Deus se sirva da nossa vida, sirva do nosso coração, da nossa imaginação, okay? E fala em nós, nos fala em nós. E de repente, a forma como isso pode vir ao nosso coração, eu já vou mais à frente, isso pode vir de muitas formas. Pode vir como uma palavra, de repente uma palavra, e tal, também com aquela coisa que faz que arranha, não é? E não sai. E então nós dizemos: Senhor, o que é que tu queres com isto? O que é que tu queres dizer? O que é que tu queres dizer? E vejam, às vezes surge assim, do nada, como o Senhor quer, mesmo quando Ele quer. Tenho um pastor que eu não conhecia, mas um amigo que me estava no metro em Paris, apinhado de gente, e estava naquela coisa, e nós tínhamos assim: olha, aproveita, anuncia, fala esta gente aqui daqui. Eu estava a agarrar aquela coisa assim das palavras, mas isto não é isso. Isto dizia: fala esta gente. E ele disse: não, fala. E de repente ele passa com uma coisa qualquer, não sei o que aconteceu, mas aquilo balança tudo, as pessoas embrulham-se umas com as outras, e o Senhor diz assim: olha, se tu não falas, vê o que é que acontece. E ele percebeu que era mesmo para falar. E estava no meio daquela confusão toda. Agora, uma das vezes, nas primeiras vezes que eu vi falar sobre os carismas, era miúdo, tinha pai 15 anos. E fiquei chocado e admirado. Era alguém que dizia que deixou o sítio onde estava e foi para uma outra cidade, porque um dia estava a fazer a barba, estava a olhar para o espelho, e percebeu que o Senhor disse: sai e vai para outra cidade. Eu disse: ó Senhor, deixa-me fazer. E o Senhor disse: sai e vai para outra cidade. E ele foi. E percebeu que o Senhor tinha uma obra para ele. E nós, quando procuramos isso, isto não estamos a falar de Filipe. Quando o Espírito Santo diz: vai para a rua deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Estamos a falar do indivíduo que eu conhecia há 30 anos. Ok? Ou 45 ou 40 anos. É dos nossos amigos. Mas isso passa como?
quando tu permites, quando nós permitimos, quando eu permito que ao longo do meu dia, Deus me fale e eu estou atento àquilo que são as impressões que Ele me dá. E vejam que, então, este é um dos primeiros aspectos. Desejar, depois ir agindo naquilo que são as bases de cada um desses caminhos, e falaremos um pouco mais sobre isso, e depois ir-nos dispondo para isso. Dispondo para isso. E vejam que, tenho visto muito, isto é super importante. Aquilo que preside em cada um dos momentos é o amor a Deus e o amor aos irmãos. Como é que o nosso coração, quais é que são as condições no nosso coração para vivermos desta vida carismática? Primeira coisa, simplicidade e pureza do coração. Vejam que a forma como Jesus age é simples. A forma como Jesus cura, como Jesus toca, é simples. E os apóstolos foi simples, Não havia espetáculo. Não havia espetáculo. Há uma coisa que é estupenda, que é, vocês recordam-se da passagem de Eliseu e do Sírio na Amã? Recordam-se? O Sírio estava leproso, uma menina que estava lá em casa, que era escrava, que se louvava, disse ao seu mestre: olha, na minha terra há um profeta. Se o meu senhor lá for, o profeta é certamente o problema. E Naamã foi dizer ao rei, o rei envia o seu general e chega lá à porta do profeta. Porque Eliseu ouviu que havia um burburinho na coroa, porque tinham vindo pedir ao rei que curasse um leproso. E o profeta diz: olha, manda cá vir o homem para que saibam que em Israel existe um profeta. E depois, quando ele chega, ele não diz, mandou o servo dizer assim: olha, vai-te banhar ao rio 7 vezes. E ficou pior de conhecer a história, não? O que é que o impressionou? O que é que o deixou piurso? Porque ele pensava que Eliseu ia fazer um gesto com as mangas, e não sei o que, se queria morrer no marido, e blá blá. Não, não sabe isso. Vai banhar 7 vezes ao rio. E quando ele aceitou fazer isso, ficou curado. A forma como Jesus curava, a forma como os discípulos curavam, Pedro e João vão ao templo, vê o homem que está para ali. E vê que ele tem fé. E diz: olha, não temos ouro nem prata. E não pensa em dizer: olha para nós. E dizer: que sorte a minha. Que bom. E dizer: não temos ouro nem prata. Oh. Mas tudo aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta-te, anda. Estende a mão, levanta. Ponto. Simplicidade. Ok? Deus não age de forma complicada. Deus age de forma simples. Nós gostamos de orar ou de fazer coisas muito complicadas, de grandes analistas, grandes coisas, para de facto agirmos e agirmos em nome de Deus e agirmos de segunda graça de Deus. Outra coisa que vos dizia, que é que vos falava antes: pureza de coração. Pureza de coração. Se eu procuro mais engrandecer-me a mim do que o bem da pessoa que o Senhor me manda seguir, está tudo errado. Segunda característica, aquilo que vos dizia, esta assiduidade, ou melhor, esta familiaridade com a palavra de Deus. Se nós não houver esta relação íntima com o Senhor, como é que tu vais dizer as palavras de Deus se a palavra de Deus não está no teu coração? Como é que vais deixar inspirar por Deus de intuições, visões, noções, sensações, para palavras de conhecimento, palavras de ciência, se durante o resto do tempo não faz isso? Não faz, entende? E às vezes nós queremos algo, mas esquecemos o resto, aquilo que são os preliminares, aquilo que é o fundamento, aquilo que é a base de tudo isso. E neste sentido, vejam, aquilo que já vos dizia, esta relação com o Senhor, e escolha isto: o desejo de servir os irmãos. O desejo de servir os irmãos. Então gostava daqui, começando, que isto vai ser um tempo de preparação para irmos crescendo nestes tempos. E quero propor uma coisa.
O que é que o Senhor disse? Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome para pedir algo, será nosso. Imagina que está preocupado com um amigo que vos fala de uma preocupação convosco. Ai, meu Deus, está difícil, não sei quantos. E ele vai falando, tu escuta do teu coração. Mas tu podes, nesse momento, quando alguém partilhar, dizer ao Senhor, o que é que tu queres dizer a este teu irmão? O que é que tu queres dizer? Às vezes as pessoas, você notar que as pessoas, quando confessam, às vezes ficam sentadas lá e dizem, mas aquele homem não continua. Porque sempre que as pessoas terminam de confessar, eu faço um momento de silêncio. Simplesmente para perguntar uma coisa, saber o que é que tu queres dizer a esta pessoa? O que é que tu queres dizer a esta pessoa? E às vezes, eu faço isso sem preocupação, porque a pessoa me abriu o coração, sobre uma preocupação, sobre o seu pecado, sobre o seu desejo. Mas nós podemos fazer isso em tantas circunstâncias. E nós podemos contar simplesmente ao Senhor, o que é que tu queres dizer a esta pessoa, a este irmão, a este homem, esta mulher, que partilha esta preocupação? E com vocês escutando isso, nós podemos orar anteriormente. Dizer, Senhor, o que é que tu queres dizer? E vejam que às vezes pode vir ao nosso coração uma imagem, ou uma palavra, ou um sentimento. E às vezes está a partilhar uma preocupação. E de repente pode vir assim, sabe? Inventar completamente. Como se ele tivesse triste ou magoado. E ela não está a falar disso, está a falar da Sara, da mulher, estas perguntas. Tu estás magoado, não é? Eu disse, sim, mas estou mesmo magoado. E vocês vão assim, o que é que tu queres dizer a este homem? Estava de acordo com aquilo que a primeira parte estava certo. Então vamos avançando. Senhor, o que é que queres dizer? Percebes que o Senhor diz, ok? Então, em vez de ficar na mão, eu perdoo. E vocês podem perguntar, olha, já perdoaste a tua mulher essa relação? Ainda não consigo, está mesmo, esta coisa fez muito mal e custa-me imenso. Ok, vejam, vamos avançando. O que é que nós estamos a viver? Mesmo que estamos pensando assim, nós estamos a viver um carisma que se chama palavra de conhecimento. O Senhor nos vai revelando aquilo que esta pessoa está vivendo. Mas como é que isso começa? Simplesmente porque eu me interessei por esse homem, que estava a ver, e foi perguntar ao Senhor, o que é que tu queres dizer a esta criatura? Este é o teu filho. E depois disse assim, ok, então, tu queres que eu ore contigo? Que oremos juntos para pedir ao Senhor? Tu queres ver que gostávamos de falar da tua mulher? Pai, eu até gostava, mas eu não consigo. Então, podemos orar juntos? Podemos pedir isso ao Senhor nessa casa? Ok. E vejam que aquilo que é interessante é que, de repente, não é apenas um carisma que o Senhor vai desenvolvendo em nós, mas vai desenvolvendo uma série de dons e carisma, depois o carisma de oração, o carisma de edição, o carisma desta palavra de conforto, é mesmo que, por vezes, nestas circunstâncias, mesmo um carisma de cura, que não é uma cura física, mas que é uma cura espiritual, a cura desta relação com o Senhor. Então, queres perdoar? Não tenho como é que isso vai. Muito simples. Vamos dizer assim, Senhor Jesus, em teu nome, eu perdoo a minha mulher que falou mal comigo e eu não me senti respeitado por ela. Senhor, eu quero que tu peças que arranjes do meu coração toda esta mágoa, todo este ressentimento, Senhor. Em teu nome eu renuncio à mágoa, ao ressentimento. Senhor, eu sei que és a fonte da paz na tua paz. Ponto. São capazes de fazer isso, não são? Mas é verdade. A primeira coisa que vos falei foi simplicidade. Okay. Deus faz as coisas grandes através de meios simples. Não tem coisa complicada. Mas onde é que começa? Vejam, onde é que começa? Começa nesta compaixão, este sofrer com o outro, este padecer com o outro. Enquanto a pessoa que está doente, como é que eu faço? Bom, eu posso dizer assim, olha, um dia eu rezo por ti. E depois eu vou rezar, não me lembro de rezar por ela, porque estava com uma dor de rins. Ok? E depois às tantas no outro dia eu levantei-me e disse, esse engraçado outra criatura. Não te esqueças. A melhor forma de não esquecermos é fazer o quê? Passar logo. Ok? O que é que tu tens? Ei pá, anda aqui com uma dor, com essa tremenda. Mas é o quê? Ei pá, eu acho que eu não quero ouvir esta coisa não passa, está muito mal. Então, ouve, podemos orar juntos? Posso orar contigo? Podes? Então olha, põe a mão
Senhor, nós estamos graças. Nós estamos graças porque és tu a fonte da vida, és tu a fonte da cura, és tu, Senhor, a fonte de todos os males. O mal não vem. Então, Senhor, nós pedimos que cures este rio. Senhor, nós abençoamos este rio em teu nome e pedimos, Senhor, a graça da cura. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó. Amém. Depois pergunte à pessoa, olha, sente-se melhor. E às vezes pode haver melhoras imediatas. As pessoas dizem, nessa doença já não dói. Coincidência. Coincidência boa. Graças a Deus. Ok? Mas não é extraordinário. É simples. O amor é simples. Depois, um outro aspecto que eu queria dizer é esta perseverança. Às vezes nós dizemos, orei para aquela pessoa que estava com no rins e não passou. Depois, no outro dia, voltei a encontrá-la e voltamos a fazer uma coisa e não passou. Por isso, desiste. Não desistas. Tens uma pessoa que sofre. Ora com ela. E pede ao Senhor que te consiga a graça de ir crescendo na fé de que o Senhor se quer servir de ti e quer agir em ti e através de ti. Ok? Então, ora como se fosse a primeira vez, ora como se fosse a última vez, ora como se fosse a última vez, mas ora com esta mesma convicção. Olha, vocês sabem que houve uma vez que Jesus impôs as mãos a um cego e ele não viu, e teve que ir uma segunda vez que ele não funcionou. Sabem disso? Sim. Recordam-se? Pensem, sentem com Jesus para nos mostrar o quê? Olha, para nós percebermos o quê? É claro. Continua. A primeira vez que Jesus impôs as mãos do cego, diz, então, em vez bem, diz, veja assim pessoas não associadas. Então, voltem para as mãos. Está aqui, para que vejam. Mas vejam, o desafio para nós é esta perseverança. Perseverança na oração, perseverança no pedido, perseverança nesta abertura à graça de Deus, nesta abertura à ação de Deus e ao seu poder nas nossas vidas. Eu acho que nesse sentido, aqui há dois perigos. Algumas pessoas dizem, está a dizer não, porque eu vou então suscitar falsas esperanças na pessoa. Vais suscitar falsas esperanças? Tu não dás a garantia que vai ser curado. Tu vais orar com a pessoa. Aquilo que vais manifestar em primeiro lugar é compaixão, amor por essa pessoa quando oras por ela, interesse por aquilo que ela vive. Vocês têm de ser isso um bocadinho esta dinâmica. Vejam Lucas 24, os peregrinos de Emmaus. Vocês recordam-se da passagem? Tinha dois regressam de Jerusalém em Emmaus e Jesus depois a caminhar com eles e o que eles estão bem a dizer? Estás a falar do que aconteceu em Jerusalém. O que é que foi? O que é que tu não sabes? Mas o que é que foi que aconteceu? Então Jesus, e eles vão dizendo, vão desabafando, Jesus interessa por aquilo que eles vivem. Querer amar a pessoa naquilo que ela está vivendo, naquela que é a sua circunstância, naquela que é a sua vida. E quando nós fazemos isso, então nós facilmente, então nós podemos passar à parte da oração, passar à parte de dizer, Senhor, o que é que tu queres fazer com esta pessoa? Senhor, o que é que tu queres dar? O que é que queres fazer? E vejam, se vocês oraram pela dor no riso, a dor não passou, olha, a pessoa vai se sentir amada mesmo. Porque sentiram que vocês se preocuparam com ela, com aquilo que ela estava a viver, com aquilo que ela estava a experimentar, e vocês quiseram apresentar essa situação ao Senhor. Por isso, não desistam e guardar a humildade. Okay? Às vezes as pessoas dizem, não, aquela pessoa que é boa para rezar, aquele padre que é bom, aquele padre que funciona bem. Esqueçam isso. Olha, da última vez que éramos aqui, houve um simpático que não sei o nome, Jorge. Foi curado. E não era eu que estava a rezar por ele, já não sei quem estava a rezar por ele, foi curado, um problema que tinha nos pés. Ali.
Quem é cura? Entende? Não existe ninguém especial. O que é que às vezes acontece? Há pessoas que desenvolveram esta capacidade de docilidade de Deus, de se deixarem modular por Deus, esta intimidade com Deus, então Deus fala mais facilmente. Age mais facilmente. Mas se tu permitires que isso aconteça na tua vida, é provável que Deus queira usar-te, não igualmente como essa pessoa, porque não tem que ser igual, nós somos todos diferentes, tem que haver ser igual, mas de outro jeito. Faz sentido? Faz? E isso é o quê? Olha, esta simplicidade, esta humildade. Senhor, eu ponho-me a jeito para que tu sirvas de mim. Okay? Se quiseres servir de mim, faz favor, estás à vontade. Mas eu faço aquilo que é a minha parte. Busca intimidade contigo. Procura este amor aos irmãos, esta docilidade naquilo que tu dizes. E procura esta relação contigo. E depois, quando tu quiseres servir de mim, tu podes fazer. Se eu falar com alguém que está a partilhar uma preocupação, eu posso perguntar, Senhor, o que é que tu queres dizer a esta pessoa? Há alguma coisa que queres dizer a esta pessoa através de mim? E de repente vem um versículo da Bíblia e eu dizer, olha, não sei, estava a pensar, e vem-me à mente esta palavra. Não é para dizer, o Senhor está-me a dizer que se calhar. Não, olha, estava a falar e pensei nesta palavra, vem-me à mente esta palavra. E queria dizer, achas que faço então uma coisa para ti? E de repente você diz, não. E às vezes no princípio não, mas depois assim, depois vem dizer que não é? Não peneta logo, peneta mais tarde. E às vezes é não tem nada a ver com coisa nenhuma.